Nos 3 últimos meses de 2020, o que se viu no Brasil, e o Maranhão não foge à realidade nacional, foi um forte crescimento das franquias. Isso mexeu com o otimismo dos empresários que investem no setor. Segundo o levantamento da ABF, 64% dos franqueados esperam um crescimento acima de 10% no faturamento ao longo deste ano. Por isso, a gente volta a conversar aqui com as nossas convidadas, Keila Pontes, do Sebrae, e Glícia Gentil, da Gentil Negócios. Então, começo perguntando para vocês se há mesmo motivos para se ter tanto otimismo assim com esse ano de 2021. Sim. Keila, Glícia. Se a gente comparar principalmente com 2020, porque o período de maior crise dentro do segmento de franquias foram dos meses de abril até junho. Alguns setores, algumas franquias apresentaram baixa no faturamento de até quase 40%. Nossa, então foi muito expressivo. crítico. Mas surpreendentemente, a partir de julho, agosto, isso começou a crescer até pelo que Glícia falou, pela consolidação dos negócios, pela segurança, e que se fechou o ano com um crescimento de 10%, para o último trimestre. Então, para você ver que mesmo no período de crise, se você tem um negócio consolidado, bem estruturado e com um parceiro, porque a gente fala que a relação do franqueado com o franqueador, ela precisa ser de parceria. Então, se você tem um parceiro por trás, te dando suporte também, aguentando firme, então esse negócio só tende a crescer. E isso está se transferindo para 2021. O primeiro trimestre já, os dados que a ABF vem divulgando, é de pleno crescimento. Óbvio que algumas coisas mudaram, alguns negócios vão se consolidar, aqueles que cresceram, casa e construção, alimentação nunca sai, moda, saúde e bem-estar, eles permanecem, mas tem surgido outros, que também já começando a despontar, até por essas necessidades que a gente passou agora, no período de pandemia. Se você pega, por exemplo, o ramo de pet, Sim. E foi um ramo que cresceu bastante, Vem crescendo ano a ano. Do ano passado para cá. E a gente sente também que é um reflexo da pandemia, porque o animal, tem um poder afetivo muito grande. E em momentos como esse, ele traz uma relação de segurança. Essa afetividade. E aí o ramo de negócios cresce com isso também. Eu diria que, assim, quando ela traz esses números e ela traz essa animação e a gente começa a ver em que ramos, realmente tem uns que são mais difíceis. Tem algumas franquias que, acho que por ser ainda um pouco imatura, recém-chegadas no mercado, pega logo no começo um baque desse, não é fácil, E a gente convida até a micro franquia mesmo ficar atento aos aspectos da governança, E que aspectos são esses? Aspectos da governança é um aspecto de organização. Vocês dizem, a governança, esse título é para grandes empresas. Não, é para pequenos negócios, para pequenos franqueados, porque é essa governança, é essa estruturação. A gente passou por isso. Há 6 anos atrás a gente sentiu, tem gaps aqui dentro do nosso compliance, dentro dos nossos processos. Vamos colocar atenção nisso. Foi muito forte para a gente, no projeto de governança da gente, em 2019, ter revisto todos os pontos para criar um planejamento estratégico. A pandemia chegou em março de 2020. Claro que a gente não disse isso, graças a Deus, uma pandemia, mas a gente disse, graças a Deus, a gente está bem estruturado. A gente passou um ano de 2019 se organizando para fazer acontecer. Então, assim, vem um problema, você está organizado, isso é muito mais tranquilo e mais seguro. E os negócios que prosperaram foram exatamente os aí. Que estavam mais organizados. Preparados. Principalmente. Não preparado para a pandemia, mas preparado estruturalmente. Tem uma frase que diz que um profissional, falando aí mais pessoalmente, ele está sempre preparado. Então, o mesmo vale para os negócios. Um bom negócio, ele está sempre pronto. Claro. Então, não precisa ser... E essa estruturação, ela tem vários pontos. Tem a do processo, mas tem a também dos cuidados financeiros, A gente tem
foi muito interessante porque meu pai vem de uma seca, fugitivo de uma seca. Do sertão. Do sertão. Sempre disse que nunca conseguiria passar como herança para a gente as dores que ele passou, que talvez foram por tantas dores superadas, né, que criou essa estrutura segura. E quando você tem uma estrutura segura e uma estrutura até de poupança, de reserva, né? Não é que você fique esperando que vai acontecer o pior, mas você tem uma reserva porque qualquer tremor, você tem mais criatividade para atuar no setor, né? Eu estou agora... foi muito interessante porque dentro do nosso sistema de governança eu saí das atividades executivas em janeiro de 2020 e 2 filhos meus entraram no programa de sucessão. Tem aí 5 anos para serem avaliados como futuros sucessores, né? Aí teve um que já estava sucedendo cargo de diretoria e outro sucedendo um cargo gerencial, porque vem nessa escadinha. Você não tem como amanhecer CEO, né? Nem eu amanheci assim, apesar de achar que seria, né? Porque quando eu passei no vestibular, que meu pai disse assim, você vai trabalhar comigo, eu tinha certeza que tinha uma mesa do lado dele e fui completamente decepcionada. Porque tinha um macacão no depósito, que enquanto eu não tirasse nota 10 no depósito, eu não ia seguindo essa carreira. Então isso é uma estruturação muito antiga. E é incrível como essa estruturação, essa organização de sucessão, de governança, de compliance, né, ajuda. E aí vem um filho meu e diz assim, nossa, mãe, agora por que eu entendo, né, que no que era para ele ter um voo ranzinzo, mão segura, para ele foi agora um voo que dá segurança. Ele não vai é a pleno. mão segura, é porque esse histórico de organização, então quando a gente traz a governança para os pequenos, né, sejam em todas as frentes, principalmente as empresas familiares, né? Você pega um ABF e ela trouxe os dados por ramo, mas você pega também o resultado das pesquisas feitas com empresas familiares, se junta uma empresa familiar bem estruturada com um ramo de franquia, nossa, sucesso. Isso é uma receita muito poderosa, bem, do ponto de vista do que a gente tem experimentado ao longo desses mais de 38 anos. Mas, claro, essa pandemia mexeu muito com as nossas emoções, mas saber que você tem um negócio que tem essas duas mãos, né, tão vinculadas, porque a gente já teve negócios que não deu certo, é tanto que às vezes quando a gente é convidado para dar palestra, a gente diz assim, você quer a palestra de tudo que não deu certo ou a palestra de tudo que deu certo? Porque todas as duas são muito boas. Os dois conhecimentos são válidos. São importantes, é que você deixa de fazer um monte de coisa e a gente deixou de fazer algumas coisas. Mas o alinhamento de valores, e quando você tem um propósito edificado, para fechar qualquer negócio com qualquer parceiro, é bom você saber realmente qual é o meu propósito diante disso, né? O que realmente eu quero com isso de verdade? E isso facilita muito o crescimento do negócio, o crescimento econômico. Isso a gente trata muito, né? Não só nas capacitações, como nas consultorias que a gente presta. Primeiro, eu quero ser um franqueado, eu quero ter uma franquia. É analisar se o teu propósito está alinhado ao propósito do franqueado. Pronto, tem uma ilusão de que ter franquia, né, eu não preciso trabalhar, é a franqueadora que faz. Exatamente, que acha que vai ganhar um negócio pronto e para ganhar dinheiro. Então, às vezes, quando eu dou palestra, eu digo, olha, que tem gente assim, eu quero uma franquia, por que você quer? Eu quero ficar rico. Eu digo, então não vai ser aqui, porque você pode ser um franqueado, né? A gente sempre fala, o segredo está na pessoa e na gestão. Exatamente o que ela falou, na governança. Porque eu posso ter uma franquia de sucesso como Boticário e eu, como gestora, não dar certo e vir a fechar ou passar para alguém. Como eu posso ter uma micro franquia e fazê-la crescer e de repente ela se tornar uma grande franquia. Isso acontece? Acontece sim. Keila, pegando esse gancho então, quais cuidados tanto o franqueado quanto o franqueador precisam tomar para não entrar numa barca furada? Por exemplo, o franqueador tem ali uma pessoa que tem aquele valor para investir
e ele vai franquear, mas ele precisa saber se a marca dele vai ser valorizada, preservada, afinal é toda uma história de dedicação e de investimento nessa marca para ela simplesmente deixar de existir. Quais cuidados você diria que um e outro precisam primeiro, ter? conhecer o negócio, né? Conhecer aquilo que você está entrando. Você quer adquirir uma franquia, buscar informação, né? Conhecer ao máximo. Aí o segundo, o que eu falei, ver se o teu propósito está alinhado ao propósito da franquia, né? Do franqueado, né? Da proposta da empresa que você vai adquirir. A parte financeira, obviamente, né? Ela é muito importante, né? Para a aquisição. Ter a estrutura do negócio bem montada. O fato de você adquirir uma franquia não significa dizer que você não tenha necessidade de ter um bom plano de negócio, de ter conhecimento do mercado, não só o que a franquia te oferece de estudo de mercado, mas você prospectar, né, dentro de onde você vai implementar negócios, o que vão consumir. A gente fala muito, mercado de saúde e segurança está bem, então só por esse motivo, pelo negócio estar bem, eu vou montar uma franquia nesse segmento, em qualquer ambiente, em qualquer lugar? Obviamente que não. Se eu não tiver meus controles todos organizados, a minha gestão organizada, a minha governança, né, que um microempreendedor individual pode ter uma governança estruturada, se eu não tiver isso, é fadado ao insucesso. Então, isso são aspectos que a gente sempre passa, né, para a pessoa que quer abrir uma franquia, são os cuidados que ela precisa ter. E nunca pensar, em primeiro lugar, eu vou estruturar uma franquia para ganhar dinheiro, para eu ficar rico. Para eu não ter que ir lá trabalhar e alguém vai fazer por mim. Porque esse é um mito, gente. Não, é um mito. Não tem como. Ou adquirir uma franquia porque alguém te indicou, porque teu parente indicou, ou porque você acha, dá de presente. A gente dá de presente uma franquia. Gente, não vou abrir esse negócio para minha esposa, dar de presente para ela uma franquia. Meu filho está em casa. Eu atendi um que ele é advogado, adquiriu uma franquia, a esposa nutricionista, né? E ele comprou para fazer surpresa para ela uma franquia na área de alimentos. Jesus. Aí, depois que ele comprou, que eu acho que a ficha caiu, e ele conversando aí, a primeira pergunta que eu fiz para ele, ela sabe que ela vai ser gestora de uma... Não, ela precisava saber. Sim, né? A vida dela vai mudar completamente. Né? Acho que ela precisava saber. Ela queria isso, o fato de ser nutricionista, que significa dizer que eu vou montar uma franquia na área de alimentos, é um paradigma que não existe. Tem alinhamentos que facilitam muito. Por exemplo, eu confesso que eu adoro perfumes, eu adoro perfumaria, eu gosto de estudar sobre isso, tem um pouco de conhecimento. Talvez se eu tivesse que abrir uma franquia na área, estou falando aqui de Glícia, pessoa, né? Na área jurídica, que tem aí dois grandes players, né, no Brasil. Você diz assim, não, tem que ter um certo alinhamento, né? Mas assim, como eu digo, você tem que pegar a governança e ir lá em todas as frentes desse alinhamento, propósito, valores também. Tem alguns franqueadores, né, que tem uma pegada que não tem nada de um jogo de certo e errado, não. Mas bate comigo. O jeito dele atuar, o jeito dele fazer, bate comigo. Como ele se comunica com o mercado, como ele oferece ao mercado. Bate com isso também ajuda, porque se é uma pessoa que não se comunica com o mercado do jeito que você acredita que é o certo, você vai chegar lá para contrapor uma história edificada. Vai ter atrito. Aí você vai se frustrar, exatamente. E a gente sempre fala que essa liga, ela tem que acontecer, porque você vai estabelecer ali uma relação de interdependência e de até cumplicidade, em alguns casos, né, em algumas grandes redes que a gente vê que até um franqueado, ele é tão influente que ele passa a contribuir com o franqueador. Né? Então, essa cumplicidade, nós ganhamos um prêmio, assim, né? Assim, foi um prêmio internacional, assim, foi uma mega surpresa para a gente, por causa desse desejo de oferecer práticas, testar práticas, que a franqueadora absorve e diz, olha, eu acho que isso é legal, vamos seguir junto com eles nesse piloto e espalhar aí para todo o Brasil. Então é bom isso, como também é bom saber que a franqueadora, quando pensa em algo novo, diz, vamos pensar naquele franqueado que tá mais preparado, é mais ousado para a gente testar junto. Então essa combinação
é muito forte. É uma troca que leva ao sucesso. Sim. A troca honesta, né? De confiança, uma relação de confiança, né? E é por isso que eu vou fazer mais um rápido intervalo, para a gente aprofundar mais esse debate, falar sobre micro franquias, por exemplo. Nós voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta.